bom dia, são exatamente 11h35. Espero que você esteja bem, meu amor, porque eu estou. Hoje é dia de porrada, tiro, pancada, essas coisas aí, tá ligado? Simplesmente Metro Man versus Invencível, o verso no caso. E antes que você venha falar, ai, tá faltando personagem tal que desvia de laser, destrói planeta com uma dedada e cria crateras com uma leitada. Essa aqui é só a primeira parte de uma série que eu vou fazer, igual os vídeos do Homelander solando os incríveis. E sim, se você não sabe, o Homelander das HQs ele é muito mais forte do que você imagina. Ele na verdade é muito subestimado e comparado a personagens ridiculamente mais poderosos que ele, e por isso ele é tão subestimado. Inclusive, vocês sabiam que os gringos não vão com a minha cara? De alguma forma eles descobriram meus vídeos e acham que eu sou o maior fanboy do Homelander, sendo que na verdade eu nem gosto tanto dele assim. Eu só falei que ele não é tão fraco, mas os caras já me chamam de demente, de louco, falando que brasileiro não entende de power scaling. Os mesmos gringos que afirmam que Os Incríveis é nível galáxia, por causa de um cálculo muito louco do Homem Universal e tudo mais. E tipo, nada contra, tá ligado? Eu só achei engraçado e achei que seria legal compartilhar com vocês. É isso aí, tá ligado? Gringos, eu amo vocês, tá? Mas é isso aí, vamos logo começar essa bagaça. Na luta contra os Guardiões, vamos substituir o Omni-Man pelo Metro Man. Seu primeiro oponente é o Red Rush, ou Vento Vermelho, ao qual, segundo uma fala do Donald, Bulletproof é tão rápido quanto o Vento Vermelho. E Bulletproof é mais forte e mais rápido que o Imortal, sendo constantemente comparado ao Invencível de começo de carreira, o mesmo Invencível que voou da Terra até a Lua em aproximadamente 15 ou 20 segundos. Já o Metro Man, que é referência em velocidade muitas das vezes, quando o Metro Man ativou sua super velocidade, se passaram horas para ele, e no mundo real, menos de um segundo. Ou seja, efeito de congelamento temporal. Mas entenda uma coisa, não é uma habilidade de parar o tempo à la Jill Brando. Ele apenas é rápido o suficiente para que coisas ao redor dele não acompanhem a sua velocidade. E com isso, Metro Man foi até um parque. Em seguida foi até uma biblioteca lendo cerca de 6 livros, isso contando com o que ele lê na lanchonete. Aí depois ele foi até o seu próprio monumento, e como vimos no início do filme, fica a cerca de 2 ou 3 quilômetros da torre do Megamente. E por fim ele voltou à torre do Megamente já com a ideia de forjar a sua morte. Mas aí que tá, isso não foi um feito dezenas, centenas ou milhares de vezes a velocidade da luz. O melhor exemplo disso na prática é o Mercúrio dos X-Men, ao qual nosso saudoso João Justo Pires fez um cálculo dessa velocidade. Essa é a melhor cena do Mercúrio. Ele salva várias pessoas de uma explosão que deve durar no tempo real cerca de 0,1 segundo, mas na perspectiva do Mercúrio leva aproximadamente 2 minutos. Isso é um fator de 1200. Se ele percorre 1 km indo e voltando salvando toda essa galera, então a velocidade dele foi 4% da velocidade da luz. 4% da velocidade da luz são cerca de 35 mil vezes a velocidade do som. Se Mercúrio foi capaz de fazer tudo aquilo em aproximadamente 2 minutos, e ainda assim, o tempo estava extremamente lento em sua perspectiva, então, para gerar o efeito de parada do tempo, Metro Man precisa ser o dobro ou um pouco mais da velocidade do Mercúrio, entre 5 a 10% da velocidade da luz. Resumindo, você não precisa ser mais rápido que a luz para recriar o feito do Metro Man. E o que prova isso está literalmente no próprio filme. O raio da morte do Megamente é descrito como sendo um laser extremamente poderoso, alimentado pela energia do Sol, ou seja, é um ataque de luz. E esse laser foi visto em câmera lenta pelo próprio Metro Man. Se Metro Man viu o laser em câmera lenta e não congelado, isso significa que ele tem uma velocidade próxima ou equivalente à da luz. Isso é mais do que suficiente para fazer o que ele fez em tela. Não precisa ir além disso. Isso só quer dizer que a gente não tem ideia do que é a velocidade da luz. Não temos noção do que é isso. Ou seja, a luta contra Red Rush, ou quase todos os Guardiões globais, seria muito mais equilibrada do que você está imaginando. Mas a fraqueza do Red Rush é que ele não é tão forte, assim como o Fantasma Verde, Aquarius e Homem Marciano. E usando o Titã de base que levantou metade de um arranha-céu enorme, e ainda o jogou para muito longe, eu diria uns 500 metros. E assumindo que o Metro Man é mais forte que o Titã, vamos assumir aqui, vamos ser humilde, 10 vezes, vamos colocar ele 10 vezes superior. Isso daria a Metro Man a capacidade de levantar milhões de toneladas. Isso se formos humildes, sem extrapolações. Além disso, o filme deu a entender que o raio da morte não mataria o Metro Man. Explosão essa que destruiu totalmente uma pequena montanha. Ou seja, em teoria, ele pode resistir a uma explosão de quilotons de TNT, tranquilamente, tá?
E agora, falando da sua visão de calor, vamos ter que usar o Titã de base de novo, ao qual escreveu seu nome num quarteirão inteiro. Se Metro Man é mais poderoso, então sua visão de calor deve ser mais potente, o suficiente para fazer isso em maior escala. Então a gente pode concluir que eles seriam os primeiros a cair, não tem jeito. Mas aí vem a Mulher Marcial e o Imortal, os pesos pesados. Imortal esse que pode lutar brevemente contra o Omni-Man e brevemente também contra uma variante do Invencível, que deve ser pelo menos um pouco superior ao Invencível original da primeira temporada. O mesmo Invencível que parou a trajetória de um puta meteoro que ia se chocar contra a Terra. O mesmo vale para a nossa Mulher Maravilha da Shopee, que pode por alguns instantes rivalizar com o Omni-Man. Por alguns instantes, ok? Isso significa que os dois são superiores ao Invencível da primeira temporada, mas abaixo de Viltrumitas de médio a alto nível. Então sim, a luta seria bem equilibrada. Individualmente, contra os mais fracos como o Fantasma Verde, o Aquarius, o Homem Marciano e Asa Negra, Metro Man tem mais poderes, mais habilidades, mais feitos e é superior. Mas, a partir do Vento Vermelho, a luta já fica mais equilibrada. Metro Man ainda é superior em habilidades e feitos, mas em velocidade eles rivalizam. Ainda assim, Metro Man tem chances bem melhores. Agora, contra o Imortal e a Mulher Marcial, a coisa já fica mais tensa. Em um combate não tem jeito, os dois são muito melhores que o Metro Man. Mas por conta dos seus poderes e por feitos um pouco melhores, a balança pesa mais pro Metro Man, mas com muita dificuldade. Quer mais uma prova? Segundo uma fala do Nolan, o Sansão Negro não tem chance contra nenhum dos Guardiões Globais e sua primeira formação. E segundo outra fala do Art, a armadura do Sansão Negro concede a ele o poder de destruir uma cidade. O cara, considerado fraco e até zoado por ter perdido seus poderes, pode destruir uma cidade. E ele não tem chance contra nenhum dos Guardiões. Olha que absurdo. Isso significa que se todo mundo cair matando pra cima do Metro Man, ele não aguenta. Simples assim. É provado nas HQs de Invencível que se os Guardiões Globais estivessem mais espertos, eles podiam sim derrotar o Omni-Man. Dito e feito, isso realmente aconteceu. Primeiro que o Fantasma Verde conseguiu passar por dentro dele e danificá-lo, em seguida a Mulher Marcial foi lá e nocauteou ele. Conclusões, Metro Man ganha de todo mundo, com dificuldade variando desde baixa até muito alta, mas contra todos ele perde. Agora sim, a luta que tava todo mundo esperando. Começando por Nolan Grayson, um Viltrumita de elite com milhares de anos de experiência em lutas, guerras e tudo mais. Nolan já guerreou, já participou de massacres, dizimou planetas, foi treinado desde muito jovem e tem muito mais experiência em combate. A maior ameaça que Metro Man já enfrentou foi um cearense azul que paga de vilão, mas na verdade é bom moço. Aqui não tem discussão. Metro Man é moleque perto do Nolan. Moleque. Em força bruta, Omni-Man já afirmou ter parado a trajetória de um meteoro do tamanho do Texas. Um meteoro com essas proporções é ridículo. A força que ele usou para isso é absurda. Isso supera em muitas vezes a força teórica que o Metro Man teria. Em resistência física, Nolan tancou um laser extremamente poderoso que varreu vários e vários quarteirões de distância. E não uma, mas 2 vezes. E tudo isso pelo sangramento nasal mais caro da história. E comparando aqui as 2 explosões, não tem nem jeito. O Omni-Man levou uma pancada mais forte. Dá pra ver que o raio da explosão do Omni-Man se estendeu por quilômetros e gerou uma onda de choque muito mais forte. Além disso, Omni-Man junto com mais 2 Viltrumitas destruíram o planeta Viltrum. E ele aguentou temperatura, choque, colisão, onda de choque, entre muitas e muitas coisas. E tudo isso sem um arranhão. Omni-Man se mostra muito mais resistente. Agora, em velocidade, já era. Omni-Man está a anos-luz de distância. Só pra gente começar, Omni-Man voou da Terra até Traxxon em 1 semana. E Traxxon é dito que fica na galáxia de Virgem, ou melhor, super aglomerado de Virgem. E isso fica longe pra um cacete. Tipo, muitos anos-luz daqui, você não tá entendendo. Além disso, Mark Grayson é mais rápido que naves Viltrumitas e da coalização, que voa na velocidade da luz e velocidades superiores. E adivinha, Nolan é tão ou mais rápido que seu filho. Então aqui é provado, Metro Man não foi mais rápido que a luz, Omni-Man foi sim mais rápido que a luz. Além disso, quando o Metro Man corre, ele faz sombra. Se ele é mais rápido que a luz, isso não aconteceria.
Então, realisticamente falando, Metro Man seria um oponente muito fácil pro Nolan. Até porque, se Vento Vermelho é equivalente ao Metro Man em velocidade e Omni-Man reagiu a ele, sim, Omni-Man pode reagir ao Metro Man e derrotá-lo fácil, desmentindo a ideia que Metro Man é o deus da velocidade dos Supermans. Bom, esse foi o vídeo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, tá? Essa foi a primeira parte da nossa série de Metro Man contra Invencível. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, seu comentário, hype o vídeo aí se você quiser. É isso aí, rapaziada. Eu sou o Yoshi, vou ficando por aqui e até mais.